Olá galera, hoje eu resolvi fazer uma pausa nos vídeos específicos do canal Lembranças do Vazio para falar com vocês uma coisa que muitos alunos têm pedido para fazer, que é dar dicas de escrita mais específicas para alunos, específicas para o estudante, específicas para a escola, para a confecção de redações, por exemplo. Bom, eu sou professor de História, então as dicas que eu vou dar agora são dicas muito mais pessoais e que dão certo com os meus alunos na minha disciplina, e eu não tenho pretensão de substituir uma boa aula de um bom professor de construção de texto e específico da língua portuguesa, né? Para poder dar técnicas muito mais direcionadas ao conteúdo de português. O que eu vou tentar fazer aqui são dicas gerais de melhoramento do seu texto na sala de aula, para qualquer que seja a disciplina. Espero que hoje eu possa ajudar você também se você está tendo esse problema na escola. Olha, em primeiro lugar, uma coisa que parece óbvia, mas que muita gente deixa de tomar cuidado. Você, para fazer uma boa redação, você tem que conhecer o seu tema. Em alguns casos, isso vai ser até mais fácil. Então, se o professor ele chega para você e fala que na próxima aula vai pedir para você construir um texto sobre o iluminismo, você, lógico, que a primeira coisa que você vai fazer vai ser pesquisar sobre o iluminismo, tirar as dúvidas que você tem em relação à matéria. Então, conhecer o tema é fundamental. Você pode ser um ótimo escritor, mas se você estiver escrevendo sobre algo que você não conhece, o seu texto vai estar bonito, mas vai estar sem conteúdo. E texto sem conteúdo, ele é ruim do mesmo jeito que o texto mal escrito. Agora, se é um tipo de tema que você só vai saber na hora, como numa redação de Enem, por exemplo, não tem jeito. A única forma de você se preparar é ler, ler, ler. Enfim, você tem que ler muito sobre tudo, não só sobre aquilo que você gosta. Pega o jornal do seu pai, vai na internet, no site de notícia e lê sobre o que está acontecendo na política do país, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre os assuntos mais debatidos na atualidade. Vai ver lá o que é o Estado Islâmico. Enfim, não seja uma pessoa alienada. Viva no mundo em que você sabe o que está acontecendo à sua volta. Isso não vai te dar 100% de garantia de que na hora de uma redação não vai cair um tema que você não conheça diretamente. Mas com essa leitura de mundo que você tem, você consegue fazer pontes para relacionar isso que o tema propôs para o que você conhece. Outra coisa importante para você saber tem até relação com a origem da palavra texto, que vem do latim e é textus. Não sei se essa pronúncia é certa. Ela deriva de algo como um material de tecido e do verbo texere, que significa tecer. Então, se a gente fizer essa relação, escrever um texto seria como tecer uma roupa. Então, imagina lá a vovó quando está fazendo um tricô. Não basta pegar um monte de linha e amontoar. Não basta colocar um monte de linha junta. Enfim, um monte de linha, ela só vai fazer sentido, ela só vai se construir uma roupa a partir do momento que você entrelaçar esses fios de um modo ordenado, de um modo organizado, e aí sim ele pode vir a se transformar numa roupa. A mesma coisa a gente pode falar de um texto. Não basta você inserir um monte de palavra, um monte de frase, às vezes frases que têm sentido, frases que separadas falam alguma coisa, tem a ver com o tema, mas que quando se juntam, você não entrelaçou. Quando se juntam, você não conseguiu construir um texto. Um texto não é só reunir palavras e frases. Se você joga um monte de frase solta, fica um texto sem pé nem cabeça. Então, o seu grande desafio é pegar um tema que você já conhece ou que você se preparou antes para falar sobre aquele tema e construir, a partir do seu conhecimento, teias que juntem essas informações, informações essas que vão se transformar num texto. É fácil? Não, não é fácil, mas exige prática. Então, enquanto mais você praticar a escrita no seu cotidiano, quanto mais vezes você construir textos, nem que sejam textos que ninguém vai ler, igual um diário, por exemplo, mais fácil vai ser na hora em que você tenha que fazer isso de uma forma avaliativa. Então, não esqueça, no momento em que você estiver escrevendo seu texto,
de sempre relacionar uma oração com a outra, conectar as orações, conectar os parágrafos, não começar o parágrafo do nada, fazer uma relação com o anterior. Bom, outra coisa legal para você ter em mente é para quem você está escrevendo. Parece uma coisa meio óbvia, você está lá na escola escrevendo algo que o professor mandou, você vai pensar e vai me responder, é para o professor que eu estou escrevendo. Errado. Isso é algo bem particular, não sei se outros professores vão concordar, mas na hora de escrever um texto, eu quero que o meu aluno não escreva para mim. Eu quero que um aluno escreva para alguém que nunca ouviu falar naquele tema. Então, se o tema é iluminismo, eu quero que você escreva um texto que seja capaz de uma pessoa que não tem a mínima ideia do que seja iluminismo, a partir do seu texto, ela ter alguma noção. Então, se eu pegar o seu texto e levar para a funcionária da limpeza, e levar para a funcionária da cantina, e levar para o atendente que fica no corredor da sua escola, essa pessoa vai conseguir compreender o tema a partir do seu texto? Essa é a pergunta que você tem que fazer. É muito importante você pensar nesse leitor, porque um texto ele é um tripé entre o autor, o texto propriamente dito e o leitor. Se algo aqui não estiver funcionando, não adianta, não vai ter o texto. Ou o texto vai ser uma porcaria. Então, o autor tem que saber se expressar com suas palavras de forma organizada, coesa, conectada. Mas esse texto também tem que estar claro para quando um leitor, seja ele um leitor que não conhece o tema, ou seja, o professor, ele conseguir entender o que o autor quis dizer. Então, se nesse caminho entre o autor e texto e leitor algo não funcionar, o seu texto não está legal. Bom, agora, por último, falando especificamente da estrutura, é fundamental que quando você receba o tema que você vai fazer a redação, você crie um roteiro. E essa estrutura não é segredo. Você tem uma base geral que serve para qualquer tema. Então, toda vez que você for fazer uma redação, você primeiro vai apresentar o seu tema. Isso pode ser só num primeiro parágrafo. Esse parágrafo ele tem que ser uma introdução ao tema. Então você vai, por exemplo, instigar o leitor ao que você vai falar. Você vai estimular a curiosidade no leitor. Ou você vai apenas situar ele, contextualizar o que ele vai encontrar no restante do texto. Dali em diante, você tem que pensar o que no seu texto tem de problemático e de solução. Na verdade, no caso do iluminismo, você dizer que o iluminismo ele ocorreu em substituição ao antigo regime. Eu vou apresentar como era o mundo antes do século XVIII, antes do movimento iluminista. Então, vou dar as características do antigo regime, na economia, na política, na sociedade, enfim. Esse seria o problema. E depois eu vou apresentar as ideias iluministas como a solução para esse mundo que as pessoas achavam ultrapassados. Então, as ideias iluministas elas vão vir depois de eu ter colocado uma contextualização em relação ao movimento. Então, o movimento ele não surge do nada. Se foi algo revolucionário, é preciso dizer o que não estava dando certo. Então, vou escrever um texto sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não vou falar da guerra, eu não vou chegar em 1939 no início do texto. Eu vou construir tudo aquilo que serviu de base para que ocorresse a Segunda Guerra. Então, eu vou começar a Segunda Guerra na primeira. Então, eu vou dizer a forma como terminou a Primeira Guerra, o que foi acontecendo naquele período entre guerras, que foi estimulando, que foi facilitando, que foi impulsionando um novo conflito. Essa construção, ela se baseia naquilo que eu falei em apresentar o problema e apresentar a solução. Então, se você vai falar sobre uma guerra, você vai me dizer quais são os problemas, o que foi levando até aquela guerra. A guerra, por mais que seja ruim, ela não deixa de ser uma solução para um problema. E lógico, você também não pode terminar o seu texto do nada. Tem muito aluno que comete esse erro. Está lá no auge do tema e ponto final, não faz uma conclusão, não coloca as suas considerações sobre aquele tema. Então, se você está escrevendo aquele texto sobre o iluminismo, você pode dizer que essas ideias iluministas pensadas lá no século XVIII hoje são os fundamentos, são os princípios da nossa sociedade ocidental, que graças a eles
nós hoje temos liberdade, igualdade jurídica. Você fazer uma relação com o tempo presente de uma matéria de história é fantástico. Você, quando termina uma redação sobre a Segunda Guerra Mundial e você fala do início da Guerra Fria, também faz com que o professor entenda que você conseguiu fazer essa relação entre a forma como a Segunda Guerra terminou e como que isso favoreceu o início da Guerra Fria. Ou seja, a conclusão é algo muito pessoal. Como que você pega aquele tema que está sendo debatido, que está sendo explicado, e traz para você ou para o tempo atual. Qual é a importância daquele tema? Você pode dizer por que ele foi legal de ser estudado. Tenho certeza, se você aplicar esses princípios que eu dei para vocês nesse vídeo, o seu texto vai melhorar bastante, a sua redação vai ficar uma redação muito mais bacana. Então, você acha que faltou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tem alguma outra dica que você quer colocar nos comentários? Fique à vontade. Se você gostou do vídeo, dá um like. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe se você achou bacana. Até a próxima. Tchau!